pessoal, eu sou o professor Edson Silva, aqui do canal Ed Exatas, compartilhando conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos, desde já agradeço a sua presença e a sua participação aqui neste vídeo. A imagem que vemos aqui na abertura deste vídeo é um fato que está se tornando cada vez mais constante na nossa sociedade atual. As pessoas estão cada vez mais buscando as previsões da astrologia, o chamado horóscopo, ao invés de buscar um estudo sistematizado oferecido por uma ciência, como a física ou a astronomia. E é sobre esta temática que vamos tratar aqui neste vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos e compartilhe este vídeo para fazer o canal crescer e fortalecer a nossa comunidade. Bom, gente, recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram pessoal, onde eu perguntava às pessoas se elas acreditavam nas previsões da astrologia. 17% das pessoas disseram que sim, que acreditam nas previsões da astrologia, enquanto 83% das pessoas disseram que não. Também eu li uma pesquisa norte-americana afirmando que as pessoas estão cada vez mais aderidas a essas crenças da astrologia e cada vez mais elas acreditam nas previsões que a astrologia oferece. O fato é que existe um grande grupo de pessoas na nossa sociedade que compartilham da crença de que a posição relativa do Sol com relação a constelações arbitrárias durante o nascimento de uma pessoa refletem em sua personalidade. Será que as previsões realmente funcionam? Qual o embasamento científico das previsões da astrologia? Não seria a astrologia uma nova forma de religião? Bom, pessoal, o conteúdo de hoje aqui nesse vídeo vai buscar responder estas questões aí colocadas. Fique até o final que vamos descobrir. A palavra astrologia provém do grego astron, que significa astros, estrelas, corpos celestes, mais logos, que quer dizer estudo. Astrologia, estudo das estrelas, estudo dos corpos celestes. Registros antigos sugerem que a astrologia surgiu por volta do 3º milênio antes de Cristo. Ela surgiu com o objetivo de marcar a passagem do tempo, prever a chegada de estações para poderem ter um melhor aproveitamento dentro da agricultura e também para a orientação espacial durante as navegações. A Grécia era o berço do conhecimento durante a antiguidade. E na evolução da astrologia, ficou a crença de que cada planeta era habitado por um deus diferente. E a personalidade desses deuses influenciavam nos assuntos da humanidade. É necessário pontuar aqui, pessoal, que naquela época só se conheciam 7 planetas, porque tínhamos a limitação dos aparelhos que temos hoje, não tínhamos naquela época. E somente 7 eram possíveis de ser observados a olho nu. A astrologia ela se desenvolveu e influenciou a astronomia antiga. Por muito tempo, ambas eram indistinguíveis uma da outra. Mas elas foram se diferenciando e tal, até a sua completa separação no século XVIII. Era muito comum o estudo científico aliado ao misticismo. Ptolomeu viveu do ano 85 ao ano 165 depois de Cristo, e ele foi um grande cientista respeitado durante a antiguidade. Ele foi um grande influenciador da astrologia natal. Ele desenvolveu, dentre os seus trabalhos, um modelo geométrico do universo, que foi muito importante para o desenvolvimento da astrologia. Os astrólogos eles foram se tornando pessoas cada vez mais relevantes dentro da sociedade, por causa do alto grau de conhecimento que estas pessoas acumulavam. E ficou comum os governantes consultarem essas pessoas, esses astrólogos, para poderem tomar as decisões no seu governo, principalmente nas monarquias. Mas o que vem a ser de fato a astrologia? Como já dito, a astrologia e a astronomia só se separaram uma da outra no século XVIII. Isso se deu graças ao desenvolvimento da metodologia científica. O método científico passou a ser cada vez mais aplicado
na investigação dos fenômenos da natureza. Então houve a necessidade de separar a lógica do misticismo para fazer as investigações aí na natureza. Mas então, o que é de fato a astrologia? É uma pergunta muito difícil e talvez até impossível de ser respondida, visto que nem os próprios astrólogos concordam entre si sobre o que é astrologia. Uns a definem como uma forma de arte, uma linguagem simbólica, uma forma de evidência, enquanto outros a definem como uma ciência social e humana. O que de fato se pode afirmar sobre a astrologia é que ela é, de certa forma, uma atividade divinatória, pois frequentemente ela é utilizada como oráculo para predizer acontecimentos na vida das pessoas. A astrologia natal, conhecida hoje como horóscopo, teve muito incentivo de Ptolomeu, como já foi dito aqui. Mas ele mesmo afirmou, o próprio Ptolomeu afirmou que as previsões oferecidas pela astronomia estão muito além das capacidades de previsão oferecidas pela astrologia. Ptolomeu concebeu um modelo cosmológico geocêntrico do universo, ou seja, a Terra no centro de tudo. No entanto, o modelo cosmológico geocêntrico foi por água abaixo em 1543 com a concepção do modelo cosmológico heliocêntrico de Nicolau Copérnico, ou seja, o Sol no centro de tudo. Mesmo assim, a astrologia continua a todo vapor fazendo as suas previsões de acordo com o modelo geocêntrico desenvolvido por Ptolomeu. Carl Jung, ele foi um psicanalista suíço e discípulo de Sigmund Freud. Ele foi responsável por introduzir a astrologia no estudo da psicanálise. Ele se apoia em sua teoria da sincronicidade, onde ele faz referência a eventos que geram uma coincidência entre si e graças a fios invisíveis que conectam todas as coisas do universo, inclusive as pessoas. Aí eu pergunto, em que essa teoria de Jung se difere da crença em alguma divindade ou em alguma religião? Bom, Jung se defende dizendo que a física quântica possui postulados bastante parecidos e os astrólogos da atualidade se dizem cada vez mais próximos da física quântica. No entanto, a física quântica trata do universo subatômico por meio de modelos teóricos e equações que fazem o estudo, que tratam desse campo de estudo de uma metodologia científica aplicada bem rigorosa. Ao defenderem a teoria dos fios invisíveis se apoiando na física quântica, esse grupo de astrólogos e psicanalistas fazem referência à teoria do entrelaçamento quântico, que diz que duas partículas subatômicas estão de alguma forma ligadas entre si e o fato de alterar as condições de uma das partículas imediatamente altera as condições da outra partícula. Einstein chamou esse fenômeno de ação fantasmagórica à distância, mas o próprio Einstein morreu cético com relação a esse fenômeno. Ele não acreditava neste fenômeno do entrelaçamento quântico descrito dessa forma, que de alguma forma eles estão ligados. O fenômeno citado aqui até hoje intriga os físicos e não é um assunto resolvido dentro da ciência. E tudo o que se sabe sobre entrelaçamento quântico se fez com estudo de fótons, que são partículas virtuais sem massa. Nada se sabe sobre o entrelaçamento de duas ou mais partículas reais massivas, ou seja, a física quântica não corrobora a teoria dos fios invisíveis de Jung. Diversos estudos ao longo de décadas envolvendo vários profissionais, incluindo psicólogos, sociólogos, físicos, astrólogos, em várias partes do mundo, contando com amostras bem variadas, vários estudos foram feitos.
Estes estudos apontam uma correlação dos astros com fenômenos físicos do nosso planeta. Possíveis correlações com fenômenos biológicos do nosso planeta, mas nenhuma correlação dos astros com a psique do ser. Todos esses estudos falharam miseravelmente em comprovar qualquer tipo de influência astrológica no emocional e no destino das pessoas. Pessoal, quero deixar aqui uma advertência, o seguinte: antes de você julgar a psicanálise por causa desses estudos da astrologia, tome bastante cuidado, porque a psicanálise ela é um campo de estudo muito sério e a maioria dos psicanalistas questionam a influência da astrologia nas questões da psicanálise. A maioria deles não estão de acordo com esses postulados aí da astrologia influenciando a psicanálise. Saiba, gente, que somos dotados de livre-arbítrio e o que vai definir o nosso destino são as nossas escolhas ao longo de nossas vidas. Nós não somos marionetes guiadas aí por fios invisíveis e qualquer pessoa que disser o contrário, ela nunca será vista atravessando a rua sem antes olhar para o lado. Apesar de não terem nenhuma base científica para corroborar suas afirmações, a astrologia defende insistentemente a correlação entre os astros do céu e a psique humana. Há uma linha dentro da astrologia que diz que devemos aceitar os seus resultados e abandonar o cientificamente comprovado. E ainda completa chamando de pequenas as pessoas que questionam, pois devemos reconhecer que o universo é muito mais do que a lógica pode explicar. Bom, gente, esse tipo de pensamento só nos mostra o quanto o embasamento da astrologia é questão de fideísmo, ou seja, uma crença cega em um postulado, mesmo sem nenhuma evidência para corroborar. Saiba que isso é diferente de fé. A fé é a crença em algo baseando-se nas evidências. O pior de tudo é que esse tipo de caso vem a ser muito perigoso para a nossa sociedade. O que nós vemos aqui claramente é uma questão de dogmatismo, ou seja, a imposição de uma afirmação como verdadeira e inquestionável. Como isso pode ser perigoso para a nossa sociedade? Basta olhar para trás na nossa história. Um dos períodos mais sangrentos da humanidade é a Grande Inquisição. No período da Inquisição, a maioria das pessoas aceitavam os dogmas da igreja e aqueles que ousavam questionar eram violenta e humilhantemente perseguidos e reprimidos, passando por torturas e mortes muito terríveis. Pessoal, vou dar um aviso aqui para vocês. Não se sintam pequenos por questionar qualquer tipo de dogma. Pessoas que fizeram isso, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Martinho Lutero, sabemos que essas pessoas hoje são verdadeiros gigantes dentro da história humana. Bom, pessoal, outro grande problema criado com os dogmas da astrologia é a criação de pessoas com cada vez menos pensamento crítico. Essas pessoas começam a agir como seres programados e não mais como seres humanos. Elas passam a tomar decisões como manda o manual. Elas não têm mais aquele senso crítico para ponderar, para meditar e ponderar a respeito de uma questão que lhe é colocada. Além disso, as pessoas elas começam a perder a sua essência, tentando se encaixar nas características de personalidade que o manual manda a respeito do seu signo. Também é causado um outro problema na sociedade, um problema, gente, de relação social, o preconceito. Pois as pessoas começam a fazer uma segregação, elas começam a fazer o julgamento de outras pessoas de acordo com afirmações pré-estabelecidas, baseadas apenas na data de nascimento. Eu não quero me relacionar com aquela pessoa porque ela é do signo tal e as pessoas do signo tal fazem assim.
Ah, eu já quero me relacionar com aquela outra pessoa ali, porque ela é do signo tal e o signo tal é assim, assim, desse jeito. Gente, tome muito cuidado com isso. Esse tipo de segregação. Em que isso se difere do racismo? Pense bem. Pessoal, dado o conteúdo exposto até aqui neste vídeo, é possível notar que nenhum estudo científico realizado até hoje foi capaz de demonstrar a eficiência da astrologia para descrever personalidades e fazer previsões. Mesmo tentando usar os argumentos da física quântica para alicerçar as suas afirmações, a aplicação de métodos científicos da física moderna nega qualquer tipo de interação entre personalidade das pessoas e os astros do céu. Como as afirmações da astrologia são feitas sem o apoio de métodos científicos válidos, ela não pode ser, portanto, classificada como uma ciência. Ela não passa de uma mera pseudociência. Isso fica ainda mais evidenciado quando os astrólogos tentam impor as suas afirmações de forma dogmática. É possível notar, gente, que geralmente os astrólogos, eles evitam fazer previsões passíveis de verificação. Eles se baseiam em declarações vagas, de forma a evitar qualquer tipo de acusação em seu desfavor. Corriqueiramente, é possível notar em suas previsões expressões de possibilidade ao invés de afirmações diretas e objetivas, como, por exemplo, é possível que, pode ser que, talvez, há a chance de... Ora, se a astrologia ela realmente é confiável, por que não afirmar algo como podemos afirmar que uma pessoa sem um equipamento de voo, ela despenca do alto de um prédio? Ou que o calor flui entre duas regiões, da região de mais alta temperatura para a região de mais baixa temperatura? Quero deixar claro aqui para você que uma lei científica é uma regra que descreve de forma acertada determinado fenômeno, independente de quantas vezes este fenômeno seja confrontado. Ela estabelece causa e consequência. A química, ela nasceu no século XVII. Ela é considerada uma ciência jovem, mas mesmo assim, nós somos capazes de citar várias leis da química, como por exemplo, a lei de Charles, a lei de Boyle para os gases, a lei de Avogadro, as leis da termodinâmica e também a lei de Lavoisier. Você que está assistindo este vídeo e discorda dos argumentos apresentados aqui, eu vou lançar para você um desafio. Pode deixar a sua resposta aqui embaixo nos comentários ou então me procurar no meu Instagram pessoal que estará aqui na descrição. Desafio você a citar e explicar uma única lei científica das previsões da astrologia. Então assim termina o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você a pensar acerca disso, tomar cuidado com o preconceito criado, com todos os perigos criados pelos dogmas da astrologia. Espero que tenha ajudado você a desenvolver pensamento crítico e não agir mais como um robô de acordo com o manual que se baseia apenas na data de nascimento de uma pessoa. Até o próximo vídeo.